Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Então, nas narrativas da perseguição de Paulo aos cristãos, alguns estudiosos apontaram para que poderia ser interpretado como um erro. No livro do Atos dos Apóstolos é descrito como Paulo solicitou permissão ao sumo sacerdote para perseguir os cristãos em Damasco. Contudo, a questão de saber se o sumo sacerdote tinha autoridade legal para agir fora da fronteira de Jerusalém e numa cidade sob jurisdição romana tem sido motivo de debate. Isso se deve à falta de autoridade neste assunto por parte do sacerdote. Na verdade, Hengel sugere que Lucas pode ter exagerado a competência jurídica dos delegados de Jerusalém, o que, embora compreensível numa análise narrativa, não é completamente preciso quando se considera o contexto histórico e político da época. O estudo de Frederick Fever Bruce aponta que é importante notar que durante o período da independência da Judéia sob os Asmoneus, os romanos concederam aos judeus certos direitos que lhes permitiram tomar decisões políticas dentro da sua região, incluindo algumas prerrogativas judiciais. Começando com a vitória de Pompeu em 63 a.C., quando a Judéia foi incorporada ao Império Romano como parte da província da Síria. Os romanos continuaram a reconhecer certas liberdades para as autoridades judiciais, particularmente no que diz respeito à administração religiosa e à regulamentação das comunidades judaicas dentro do território das fronteiras. Nesse contexto, os romanos exigiam que as nações vizinhas concedessem direitos soberanos à Judéia, incluindo, mas não se limitando, a direitos de extradição. Isso estava de acordo com a prática romana de respeitar as leis locais e as estruturas governamentais das províncias que mantinham um grau significativo de autonomia. Nesse sentido, quando é mencionado que Saulo solicitou cartas de extradição ao sumo sacerdote para prender os seguidores de Jesus em Damasco, este ato enquadra-se num quadro judicialmente plausível. Por exemplo, em 138 a.C., o embaixador romano entregou uma carta ao rei Ptolomaico VIII no Egito, exigindo a rendição dos fugitivos da Judéia. A carta enfatizava a obrigação de entregar os homens pestilentos que haviam fugido do seu país para que pudessem ser punidos de acordo com as leis judaicas. Está lá em Macabeus 15, 21. Do que se segue, esta prática de extradição foi posteriormente confirmada por Júlio César em 47 a.C., quando renovou os direitos legais concedidos aos sacerdotes e autoridades judaicas, permitindo-lhes continuar a exercer certos poderes judiciais, conforme documentado nas Antiguidades dos Judeus por Flávio Joséfo. Portanto, o pedido de Saulo, embora pareça ser um ato de grande autoridade por parte de um indivíduo, enquadra-se numa estrutura jurídica que conferia legitimidade sobre a administração romana. Embora as evidências sobre as prerrogativas dos delegados de Jerusalém na época romana sejam tanto limitadas, os precedentes históricos sugerem que, neste caso, a carta de Paulo teria base legal nos regulamentos em vigor para a região. Na verdade, a cidade de Damasco, que ocupava uma posição significativa, sendo um ponto de trânsito entre o Egito e a Mesopotâmia, fazia parte da província romana da Síria desde 64 a.C. No entanto, gozava de um grau considerável de autonomia municipal, o que lhe permitia uma certa liberdade nas suas decisões internas.
nessa cidade existia uma grande comunidade judaica que, apesar dos exageros de Flávio Joséfo sobre o número de judeus assassinados em 66 depois de Cristo, segundo seus relatos, os números variavam entre 10.500 a 18.000 mortos. Permaneceu um importante centro do judaísmo na região. Portanto, é importante notar que a referência de Joséfo ao massacre dos judeus em Damasco durante a revolta da Judéia deve ser entendida dentro de um contexto narrativo onde números e detalhes são frequentemente inflados para enfatizar a grandeza e a natureza trágica dos acontecimentos. Pelo que podemos deduzir, o fato de Saulo ter solicitado cartas de extradição para trazer cristãos para Jerusalém não deve ser visto como um exagero da competência legal dos delegados de Jerusalém, mas como uma prática apoiada pelos direitos que os romanos consideraram aos judeus, autoridades da sua soberania provincial. Isso não só reforça a legitimidade da ação de Saulo, mas também ilumina o contexto político e social em que as comunidades judaicas, tanto na Judéia como nas cidades vizinhas, como Damasco, poderiam interagir com as autoridades romanas a nível jurídico e político. É isso aí, um grande abraço, tchau, tchau.